Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos começar essa manhã já contando as nossas bênçãos. Amém? Para honra e glória do Senhor, ainda temos o fôlego de vida dentro de nós. Que bênção. Louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor pela tua vida. Amém? Por cada um de vocês que se dispõe a estar conosco essas manhãs, adorando e glorificando o nome do Eterno, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que tem prazer em nos abençoar, em nos proteger, aquele que tem zelo pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Já agradeceu a Deus essa manhã pelo tanto que você é amado e desejado, quanto você é uma filha amada, um filho amado? Eu creio que antes mesmo que você e eu acordássemos, o Senhor deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Porque eu creio, porque é isso que a palavra nos garante. Amém? Que Ele daria ordem aos anjos para nos guardar em todo o tempo. Que possamos começar essa manhã agradecendo ao Senhor por tanto amor, por tanto zelo, por tanta proteção para com a nossa vida, a nossa casa. Que bênção nós podemos estar vivendo 2025. Esse é um presente maravilhoso do nosso Deus, o dom da vida, poder respirar, acordar, caminhar, comer, andar. Quantas vezes nós não damos graças a esses presentes tão gloriosos? Infelizmente, o ser humano muitas vezes valoriza quando perde, não é mesmo? Infelizmente. Mas não, nós precisamos, como filhos amados do Pai, aprender a levantar as mãos todas as manhãs e dizer: Pai, eu nem mesmo mereço tanto amor, tanta bondade, tanta beneficência para com a minha vida, quantos benefícios o Senhor tem me dado. O Senhor ainda continua crendo em mim e em você. Ele continua crendo que nós podemos ser um vaso precioso nas mãos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, seja muito, muito bem-vindo nessa manhã gloriosa. Jesus, ele conta comigo e com você para preparar o caminho para a sua segunda vinda. Amém? Então, diga para você essa manhã: que cargo especial que o Senhor me confiou. Eu sou uma preparadora de caminho para a vinda do meu Senhor. Por isso, se alegre. Amém? O Senhor te fez uma embaixadora, um embaixador nessa terra para proclamar o seu nome. Faça isso com toda a diligência. Amém? Ele espera de nós que nós possamos ser embaixadores diligentes do seu reino, pessoas em que ele pode realmente confiar. Não somente os seus segredos, mas também toda a sua riqueza. E eu quero começar essa manhã meditando um pouquinho com você na última carta que o Senhor deixou escrita para a igreja. O Senhor Jesus escreveu 7 cartas através do apóstolo João. Amém? E a última carta é a carta de número 7. Olha que profético isso, né? É a última carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. E nós entendemos que nós somos essa igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, até a volta de Jesus. E veja o que diz a carta através do apóstolo João. Eu digo que é uma carta de amor, uma carta que é um convite a um arrependimento, é um convite para que nós sejamos zelosos com aquilo que o Senhor tem nos confiado. E a palavra diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém. Quem diz? O Amém. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A carta começa dando uma referência de quem está falando. O Amém
a testemunha verdadeira e fiel e o princípio da criação. E ele diz: eu conheço as tuas obras, que não são, você não é frio e nem quente. E ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: olha o que a igreja de Laodiceia diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E Jesus disse: nem sabes que és infeliz. Sim, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí Jesus vem e ele dá um conselho para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. E ele continua dizendo em amor. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. A quantos amos? Quantos eu amo, eu repreendo e eu disciplino. Ele aconselha: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu me sentei com meu Pai no seu trono. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você já pensou o que significa isso? Sentar-se com ele no trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele finaliza a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos essa manhã, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a carta do Senhor Jesus diz que quem está dizendo essas coisas é o Amém, isso significa que Jesus, ele é certeza absoluta das promessas de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ele é a palavra final de Deus para a humanidade. Ele é o Amém. Amém. E ele ainda diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Aleluias. E Deus diz que ele conhece as nossas obras, cada uma delas. Mas, como ele conhece com profundidade, ele consegue analisar que alguns são frios, outros são quentes, mas outros são mornos. E ele não tem desejo de vomitar os mornos. Por isso ele escreve essa carta, porque ele não quer rejeitar essa pessoa, essa igreja. É uma carta de amor. A igreja de Laodiceia, ela estava vivendo uma apatia espiritual. Espiritualmente indiferente às coisas do reino de Deus. Eles não eram fervorosos. Eles não tinham zelo pelas coisas do Senhor. Não eram nem frios, nem quentes. Eles eram mornos. Então, quando Deus ele olha para um filho, ele identifica se há paixão, se há fervor. Isso é ser quente. E o frio? O frio é aquele estado de consciência
adormecido, que não mostra uma necessidade de arrependimento, de transformação, mais ainda tem chance de se despertar desse estado de consciência. Agora, o problema sério é a mornidão. A mornidão, ela te dá uma falsa sensação de segurança. Ela diz que você está bem dentro daquela situação que você está vivendo. E Jesus, ele não tolera nenhum tipo de mornidão. Não. Ele exige autenticidade. Ele exige compromisso para que ele não venha rejeitar esse tipo de pessoa, esse tipo de igreja. E ele diz, e lá no verso 17, que a igreja, essa igreja, ela olha para si e diz: estou ok, estou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma. E o Senhor, olhando para essa igreja, ele diz que ela é infeliz, ela é miserável, ela é pobre, cega e nua. Isso significa que essa igreja, ela vivia uma autossuficiência. Essa riqueza, essa facilidade nas coisas do mundo, levou essa igreja a essa falsa sensação de segurança espiritual. Laodiceia, ela confiava naquilo que ela tinha, nas suas posses, e estava espiritualmente falida, infeliz, miserável, pobre. Embora essa igreja fosse financeiramente bem, eles eram pobres espiritualmente, incapazes, e pior, né? Incapazes de reconhecer essa condição. E muitas vezes estar nessa condição de falsa segurança, ela impede que você realmente reconheça a sua verdadeira condição espiritual. E essa cegueira, essa falta de discernimento espiritual e essa nudez que representa a ausência da justiça de Deus, ela estava presente, está presente na igreja de Laodiceia. E o Senhor Jesus, então, ele vem e ele nos dá um conselho. Ele diz: compre ouro refinado pelo fogo, para aí sim te tornares verdadeiramente rico. Compre vestiduras brancas, para que não seja manifesta a tua nudez. E compre colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Isso, o ouro refinado pelo fogo, ele reflete a verdadeira riqueza espiritual, que essa riqueza, ela é obtida através de um relacionamento com o próprio Cristo, através desse encontro com Ele. Por isso nós vamos ver mais no final que ele diz: eu estou à porta, eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar contigo. Ceiar fala de uma comunhão íntima. Por isso ele está dizendo: busque o ouro refinado, compre de mim, ele diz, o ouro refinado pelo fogo, para que você alcance a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. E ele pede também que nós compremos vestiduras brancas, que se trata da pureza, da justiça de Cristo que cobre a vergonha do nosso passado, do nosso pecado. Ele diz mais: compre colírio. Isso é um convite para buscar a visão espiritual e o discernimento tão necessário para a nossa vida, que vai corrigir a cegueira que é causada pelo orgulho, pela autossuficiência. O colírio. 3 coisas Jesus nos pede para comprar essa manhã: ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. E ele continua dizendo: eu repreendo e disciplino a todos que eu amo. Todos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus, ele repreende em amor. Jesus, ele corrige porque ele ama. A sua repreensão é um chamado
a esse encontro, a essa restauração, a essa intimidade que o ser humano tão facilmente perdeu em busca de coisas materiais. E ele diz: arrepende-te. A única resposta adequada que nós podemos dar a Deus é um arrependimento sincero e um retorno ao zelo espiritual. A única resposta. Jesus está falando para a igreja dos nossos dias. E qual resposta nós estamos dando? Será que temos apresentado diante dele um arrependimento sincero? O verso 20 diz: eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Veja quantas ações numa frase só. Começando por ele que está à porta. Depois, nós precisamos ouvir. Aqui está o problema. Porque a porta ele está. Batendo ele está. O problema é, estamos ouvindo? Porque se não ouvirmos, se não discernirmos a sua voz, como vamos abrir a porta? Para que ele entre e ceie conosco. Jesus, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que ele não força a entrada e jamais forçará. Ele espera que eu e você escolhamos permitir a sua presença. Escolhamos abrir a porta para que ele entre. Ceiar com ele é um lugar tão íntimo. É uma comunhão tão íntima e pessoal com Cristo. Eu diria que é o melhor e maior convite que um ser humano pode receber. Esse convite para ter um relacionamento, sentar com ele à mesa e ceiar. Amém? É o maior de todos. E ele diz: ao vencedor. Para quem ele diz? Para o vencedor. Aquele que venceu o frio e a mornidão. Ao vencedor. Aquele que se tornou quente, apaixonado, zeloso, focado. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono. Aqueles que superam a frieza e a mornidão, eles receberão autorização e autoridade para reinar com Cristo. A vitória, ela só é possível por meio dessa intimidade, desse relacionamento fiel com o nosso Deus. E nós iremos, ao que vencer, sentar com Ele. Isso fala de uma recompensa eterna. Eterna. Será que nós entendemos isso? Sentar-se com Ele eternamente no seu trono. Recompensa eterna. E o privilégio de compartilhar da autoridade e da glória de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus pede que nós tenhamos sensibilidade espiritual para ouvir com cuidado o que ele está dizendo. Amém? Não é ouvir de qualquer jeito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouça. Ele está pedindo para mim e para você. Ele só não falou em nome de Jesus porque ele é o próprio Jesus. Mas ele poderia dizer em nome do Pai. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça. Ele está fazendo um apelo para mim e para você. Para que nós venhamos a comprar ouro refinado, vestidura branca e colírio. Eu quero te dizer que Jesus, meu querido e minha querida, ele não tolera neutralidade. Diga para você, Jesus não tolera neutralidade. A mornidão é um estado perigoso, porque ela combina aquela apatia com a falsa sensação de segurança. É melhor, muito melhor, estar consciente das nossas fraquezas do que viver iludido, não é? É muito melhor. E também
Essa igreja, ela vivia uma autossuficiência, que é uma armadilha espiritual. A igreja de Laodiceia, ela não percebia a necessidade de Deus. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a cercava. Tudo. O conforto, o dinheiro, tudo aquilo materialmente falando que a cercava. Fazia com que ela não percebesse a sua necessidade de Deus. Isso é um alerta para nós, os crentes, para que nós não confiemos mais nos recursos que nós temos do que em Deus, do que em Cristo. Amém? O verdadeiro tesouro está nele, no nosso Senhor. As riquezas espirituais, meu querido e minha querida, elas superam qualquer riqueza terrena. Elas são purificadas pelo fogo da santificação. E o arrependimento é sempre o caminho para a restauração. Jesus, ele não quer nos rejeitar, não. Por isso, todas as manhãs, o Espírito está dizendo à igreja: arrepende-te. Todas as manhãs precisamos nos arrepender. Chegar ao final do dia, nos arrepender. Passar por essa purificação, para que nós não precisemos ser corrigidos. Amém? Claro que não é só se arrepender, é arrepender e não pecar mais. Jesus, ele bate à porta de cada coração. A resposta de abrir depende de cada um. Ele sempre está batendo. É claro que vai chegar o grande dia em que ele não estará mais à porta. Mas até lá, eu e você temos a oportunidade de abrir para que ele possa entrar. Amém? Então, como que você e eu podemos aplicar a carta de Laodiceia, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixa nessa carta? Uma das primeiras formas de aplicarmos é examinar a nossa condição espiritual e perguntar: será que eu estou fervoroso, fervorosa? Será? Ou estou morna, morno, frio? Como está a minha condição? Eu estou cheia de paixão? Eu estou confiante no meu Deus e não naquilo que me cerca? Será que há áreas em minha vida aonde a apatia espiritual tomou conta? Será que eu permiti que o esgotamento espiritual alcançasse minha vida? Como está a minha condição espiritual? Esse é o convite que Jesus nos faz essa manhã. É esse convite. Como está, meu querido e minha querida, a sua condição espiritual? O nosso Jesus. Ele nos pergunta: você está bem? Está quente? Precisamos analisar, buscar essa visão espiritual da nossa condição. Orar para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a nossa realidade. E então, após nós entendermos a nossa condição, se estamos apáticos ou não, se estamos quentes ou não, buscarmos o arrependimento e cultivar essa intimidade que Cristo tanto deseja conosco. Permitir que Ele entre em todas as áreas da nossa vida, em todas elas, e ceiar com Ele. Esse momento da ceia, quando você senta com Ele, se fala de uma entrega total. Eu não estou aqui falando da ceia que você pega o pão e vinho. Não, estou falando da ceia que te leva a um lugar de intimidade, que te leva a uma entrega total do seu ser, de todas as áreas da sua vida. Mais do que nunca, estamos vivendo os tempos da igreja de Laodiceia, onde muitos serão vomitados. E o Senhor nos pede que nós acordemos para o fato de que nós precisamos viver com zelo e fervor, não nos acomodar na mornidão. Amém? E nos dedicar
completamente ao propósito do nosso Senhor aqui na terra. E para caminhar em tudo isso, precisamos aprender o que significa comprar dele ouro purificado, vestes brancas e colírio, para ver com clareza. Muitos querem isso. Muitos querem. Agora mesmo que eu estou te falando sobre comprar ouro purificado, que ele vende. Você está desejando isso no seu coração. Muitos querem, mas são poucos os que desejam pagar o preço para alcançar. São poucos. A verdade é que sempre queremos o caminho mais fácil, ao invés de um caminho de disciplina e foco, não é? Sempre o ser humano tem essa tendência de escolher o caminho mais fácil. Na realidade, dos maiores ladrões da igreja hoje, da nossa vida, é o chamado caminho fácil, coisas fáceis. Foi com isso que Satanás tentou o nosso Senhor, o nosso Jesus. Ele prometeu a Jesus que se apenas ele se curvasse e adorasse. Não é fácil fazer isso? Se curvar e adorar? Ele prometeu que daria a Jesus todos os reinos deste mundo. E dessa forma, o nosso Jesus não passaria pelo sofrimento da cruz. E quantos hoje são tentados e caem na tentação? Quantos? Quantos correm atrás de dinheiro fácil para enriquecer de uma forma rápida? Quantos caem nessa conversa? A máscara que o ladrão das nossas vidas usa é um caminho fácil, um caminho rápido, um caminho sem sofrimento e dor. Esse tipo de convite nunca vai requerer muito de nós. Não há um preço alto a ser pago. É um caminho fácil. Mas eu quero te dizer que as escrituras elas indicam que riqueza fácil e rápida são maldição e não bênção. Quantas pessoas você já ouviu falar que ganhou milhões em loterias e perderam tudo depois de 3, 4, 5 anos? Quantas pessoas ficaram famosas rapidamente e porque alcançaram fama e riqueza de uma forma rápida, frequentemente elas enfrentam uma realidade muito desafiadora e muito dolorosa em suas relações pessoais, no meio da sua família. Por quê? Porque eles se tornam alvos de críticas de familiares, de amigos. Pessoas passam a nutrir ressentimento porque acham que têm direito a uma parte daquela fortuna. Eles também são acusados de abandonar muitas vezes as suas raízes, e se distanciar das suas origens, especialmente daquelas pequenas comunidades onde eles cresceram. Mas a verdade é que, se eles se tornarem esses lugares, eles serão constantemente alvos de demandas financeiras, assediados por pessoas que querem dinheiro. E quando essas expectativas não são atendidas, rapidamente se transformam em raiva e as pessoas começam a hostilizar aquele familiar, aquele amigo de uma forma aberta. Relacionamentos são quebrados. E essa dinâmica ela ilustra que o sucesso repentino ele pode criar barreiras emocionais e sociais fortíssimas entre aquelas pessoas que antes se amavam, que eram próximas, que eram unidas. E o mais complicado de tudo isso é colocar a confiança nas riquezas materiais e o foco em alcançá-las. Esse é o mais complicado de tudo. Por quê? Porque o verdadeiro sucesso na vida de uma pessoa é fazer a vontade do Criador. Esse é o verdadeiro sucesso. Fazer a vontade do Criador, completar a nossa carreira, usando os talentos que Ele nos confiou de uma forma correta. Então, ouvir no grande dia, bem feito, muito bem,
servo bom e fiel. Esse é o maior sucesso. E não ouvir essas palavras será o maior fracasso e a maior tragédia na vida de qualquer ser humano. Amém? Maior tragédia. Então que nós possamos, com muito amor, com muito zelo, refletir. Hoje ainda, reflita um pouco mais sobre a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos dias. Ela fala muito sobre a nossa vida, a forma como nós estamos nos movimentando e precisamos analisar se estamos ou não agradando a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Que eu e você possamos entender que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Mas nós não podemos conhecer o caminho e a verdade até que Ele se torne a nossa vida. Até que Ele se torne a nossa vida. Ele é o caminho, não há outro. Ele é a verdade. Mas Ele precisa se tornar a nossa vida para que nós possamos caminhar nessa verdade. Olha que forte isso. Ele se tornou a sua vida. Ele é vida. Ou será que Ele se tornou parte da sua vida? Se Ele é apenas parte, infelizmente não conheceremos todo o caminho e toda a verdade. Não tem como. Ele é a vida. Amém? Em nome de Jesus. Lembre-se o que Ele promete ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como me sentei com meu Pai no seu trono. Eu não sei quanto a você, mas para mim não há nada mais importante nessa vida, nessa terra, do que cumprir a vontade do Criador. Nada mais importante. Que essa seja a nossa maior prioridade. Fazer a vontade dele, conhecê-lo, fazer com que ele se torne a nossa vida. Para isso ele dá a dica aqui. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Oh, aleluia. Se alguém abrir, eu entrarei. Que porta da sua vida Jesus está batendo e você ainda não deu acesso? Que porta? Será que você permitiu acesso a algumas portas, mas manteve outras fechadas? Ele tem a sua totalidade ou não? Ele tem a sua total entrega? Analise isso. Amém? Como eu disse, analise o tanto que você está sendo fervoroso e fervorosa. Não caminhe pela fé de qualquer jeito, não. Seja diligente com as coisas do céu, com as coisas do alto. Priorize o que tem valor. Amém? Lembra quando nós estudamos sobre priorizar as coisas e as próximas coisas? Qual é a primeira coisa? Qual é a sua primeira priorização? Abrir a porta. Amém? Todos os dias, diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Todas as portas estão abertas para ti. Todas elas. Entre, Senhor. Entre na minha vida, ceie comigo. Converse, conte os seus segredos. Abra o seu coração. Estou aqui para ouvir, para compartilhar. Eu me entrego, eu me rendo totalmente à tua soberania. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja. Aleluia. Nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Te damos graças porque o Senhor acredita em nós, o Senhor acredita que nós iremos nos tornar quentes. Por isso o Senhor nos deixa essa carta de amor, pedindo que nós sejamos zelosos,
que nos arrependamos enquanto temos tempo. Obrigada, meu Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado, por tanto zelo. Obrigado por nos despertar, Senhor, com a tua palavra. Obrigada por incomodar o nosso coração quando estamos no caminho errado. Obrigado por dirigir os nossos passos. Obrigado por confiar em nós como preparadores do caminho para a tua segunda vinda. Oh, meu Deus. São milhões de pessoas no mundo e o Senhor tem tão poucos para confiar. Tão poucos verdadeiramente se entregam ao Senhor e se tornam preparadores do caminho. Envia mais ceifeiros para a tua obra, Senhor. Clamamos nessa manhã. Envia mais ceifeiro, nos alinha, Senhor, com a tua verdade. Nos alinha, Jesus. Nos perdoe todas as vezes que nos desviamos, nos tornamos pessoas mornas na nossa fé, Senhor. Nos perdoe. Nos ajude a ser mais consistentes, disciplinados, focados. Ó Espírito Santo, organiza dentro de nós as nossas prioridades. Nos ajude, Senhor. Queremos comprar ouro refinado pelo fogo, sim. Queremos vestiduras brancas, sim. Queremos colírio para que possamos ver claramente, sim. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Ajude-nos. Faça com que nós sejamos corajosos, disciplinados para pagar o preço, Senhor. Que possamos reconhecer que caminhos fáceis levam à perdição. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Oh, meu Deus, desperta a nossa consciência, Pai, para essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Não queremos ser vomitados da tua boca. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude. Desperta em nós esse desejo de orar pelas madrugadas, de meditar mais e mais e mais na tua palavra, de ter tempo de adoração contigo, Pai. Uma adoração que comece em meia hora, depois passe para 1, 2, 3, 4 e não pare 5, 6 horas. E nunca pare, porque o Senhor habita no meio dos louvores, Senhor. Como podemos habitar contigo se não te adorarmos? Como podemos? Traga de volta a adoração verdadeira para a tua igreja, Senhor. Purifica os altares das nações, Pai. Purifique os altares, Pai, em nome de Jesus. Não tenhamos ídolos nas nossas vidas. O único Deus, o único verdadeiro Deus, toma o trono do nosso coração, Senhor. Tu és único nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Deus único. Deus único, Deus único, Deus único. Eu e você tenhamos uma firme decisão de não escolher o caminho mais fácil. Em nome de Jesus. Desconfia de tudo aquilo que vem fácil nas suas mãos. Como eu disse, o diabo usa exatamente essa máscara. Do caminho fácil, do rápido. Desconfia. Quando algo fácil vier na sua vida, coloque no trono. E busque o Senhor, amém? Por discernimento. Busque esse colírio que Ele tem. Que somente Ele tem. Você somente pode ver com clareza
aquilo que está acontecendo à sua volta, que está acontecendo no mundo, se Ele clarear a tua visão, te der discernimento. Amém? Eu e você não podemos ver 50 metros à frente. E hoje em dia a gente não consegue nem mesmo discernir tanta informação. O que é verdade, o que é mentira, virou uma coisa só. Os altares estão contaminados. O louvor está contaminado. A igreja está abrindo lugar para o mundo, para que o mundo entre. E Deus está procurando por pessoas que querem pagar o preço para comprar ouro purificado pelo fogo.